Olá, estamos aqui com mais um Viver Plenamente. Hoje falando sobre a temática do fisioterapeuta e para conversar conosco sobre essa data especial e de grande importância profissional para a sociedade, eu tenho comigo a fisioterapeuta Márcia Cardoso como nossa convidada. Sejas bem-vinda, Márcia. Muito obrigada pelo aceite do convite. Então, deixa eu apresentar o teu currículo. A Márcia é fisioterapeuta formada pela Fevale em 2005, pós-graduada pelo Hospital Moinhos de Vento em Fisioterapia Hospitalar em 2007, tem mestrado acadêmico em Biociências e Reabilitação pelo IPA Metodista em 2012. Experiência em reabilitação, traumato-ortopédica e cardiorrespiratória, né, que é bem importante e que foi uma profissão extremamente importante nesse momento, né, principalmente de pós-pandemia e a gente não sabe ainda como é que está toda essa situação. É uma primeira onda, uma segunda onda, a gente não sabe se vem uma terceira, né, nova variante, enfim, mas que mexe com toda a questão realmente respiratória, né, Márcia? Sim, primeiramente. E que foi bastante desafiador. Sim, boa noite, Aline. Eu gostaria de te agradecer o convite para estar aqui hoje, né, e falar um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa, né, e eu sou suspeitíssima para falar da físio. Realmente, foi um período bem desafiador esse último ano e ainda está sendo. Está bem complicado ainda. E o Dia do Fisioterapeuta, então, ele é comemorado no dia 13 de outubro. No Brasil, então, o fisioterapeuta é quem transforma a dor em amor, né, Márcia? E é por isso que eu te convidei, Márcia, porque eu sei que tu é uma pessoa apaixonada pela tua profissão, pelo que tu faz, tudo que tu bota a mão, tu faz com amor, com carinho, com dedicação, né? E eu escolhi a dedo, assim, esses convidados de outubro, né, que está sendo um mês bem legal de se trabalhar. Qual a importância da profissão hoje do fisioterapeuta para a saúde em geral, Márcia? Me conta um pouquinho assim dessa trajetória, né, dessa escolha, dessa profissão, enfim, né, e como é que tu vê a importância da fisioterapia, né, para a área de saúde em geral? Bom, eu acho que a fisioterapia ela me escolheu quando eu tinha 12 anos. Porque eu fui paciente, né? E aí lá atrás, já por problemas de crescimento, né? O tal do estirando o crescimento que a gente ouvia falar, eu acabei sendo paciente. Aí o tempo passou, né? E eu naquela ânsia pela área da saúde, não sabia muito bem o que eu queria. A minha mãe acabou me dando um toque. Quem sabe tu vai na fisioterapia, e eu aceitei esse desafio e acabei entrando para o curso. A fisioterapia ela é uma profissão tão bonita, né, porque ela acompanha todas as fases da vida. Talvez as pessoas nem tenham ideia, né, que a fisioterapia ela pode acompanhar uma mulher, né, durante a gestação dela, né, após a gestação, e aí pode acompanhar a criança, no desenvolvimento dela, do adulto e no final da vida, né, no idoso. Então, assim, a gente acompanha todas as fases, tanto também na prevenção, na reabilitação, na habilitação das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente só pensa naquele doente crônico. Não, muitas vezes tu vai habilitar a pessoa a voltar às suas atividades de vida diária. Por exemplo, né, ela teve um problema transitório. Vou te dar um exemplo simples. Teve uma fratura, né? Não consegue caminhar direito, fraturou a perna, tu vai habilitar ela para que ela volte às suas atividades normalmente, né? Então, ali é uma fase pontual. Numa doença crônica, a gente faz com que esse paciente consiga ter uma qualidade de vida boa e muitas vezes ele superar alguns obstáculos que pareciam ser intransponíveis em alguns momentos. Então, eu acho que é isso que faz a profissão ser tão bonita e ser tão desafiadora ao mesmo tempo. A gente tem que colocar amor no trabalho, mas junto com o amor, várias técnicas, né, para fazer com que essa pessoa retorne ou torne a sua vida um pouco mais fácil. Não é só a questão, né, e a questão enfim, do problema crônico, tem que amar o que faz, né? Tem que gostar do que está fazendo, porque é desafiador. Tu pegar uma doença crônica e reabilitar, Márcia, não é fácil. Já a questão de reabilitação, a gente muitas vezes não dá valor ao movimento até que a gente venha a perder ele, né? E aí as pessoas devem chegar lá com queixas de dores, com queixas
né? Ah, e agora? Será que eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes? Como é que é isso, né? Como é que as pessoas chegam, às vezes, relatando os problemas para ti, como fisioterapeuta? Olha, o que a gente sempre pontua para o paciente, né? Eu digo para ele, 50% do trabalho é meu e 50% do trabalho é teu, né? Então, assim, nós vamos trabalhar em conjunto. Eu vou usar as técnicas, mas tu tem que me ajudar também. Me ajuda a te ajudar. Isso, me ajuda a te ajudar. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Eu vou te dar um problema simples. A pessoa chega com um problema de coluna, meu Deus, a minha vida acabou, eu não vou conseguir mais fazer nada. Calma, né? E tu estás assim, tu não vai ficar assim. Né? Tu pode adaptar também a tua vida para as tuas atividades, não quer dizer que tu vai parar. Né? Eu vou te dar um exemplo assim, ó, que eu acho que é o que mais marcou a minha vida profissional. Eu tive uma paciente que fez uma cirurgia de coluna, colocou 23 pinos na coluna. Uau! Tá? Em 2013. Sim. Essa paciente hoje faz pilates. Né? Então, assim, ela saiu de uma fase difícil, né, onde nós atravessamos muitas coisas durante um ano. Eu vi o sofrimento dela para conseguir, né, se habilitar de novo e hoje ela é mãe, né? É uma pessoa que faz as atividades de vida dela e pratica pilates. E a gestação, ela veio antes ou depois? Não, ela não chegou a engravidar. Ela adotou um filho. Ah, ela adotou uma criança. Mas mesmo assim adotou o bebê. Então imagina todas as atividades que ela tem que fazer, né? Com aqueles 23 pinos na coluna. Ela se preparou para isso. Mesmo não me engravidando, ela faz todas as atividades porque o bebê é pequeno. Com o né? desejo de ser mãe. Isso. Então assim, eu disse para ela tinha muito medo. Né? E eu disse para ela, não, tu não tem que ter medo, né? Tu já saiu de uma situação extremamente complicada, tu tem que te ver como uma vitoriosa e que tu pode seguir adiante, né? Tu pode fazer a tua vida normal. Ah, então acho que eu posso fazer pilates? Tu não só pode, como deve, né? Eu acho que isso aí é o teu troféu, tu conseguiu vencer algo que muitas pessoas achariam impossível, né? E não é. Né? Então a gente tem que mostrar isso para o paciente, que não é intransponível. Tu tem que sim adaptar a tua condição, né? E aí ver dentro das tuas possibilidades o que tu pode fazer. Eu acho que isso também é da minha profissão, né? Tu mostrar para ele que ele não vai ficar, né, daquela maneira, ele está daquela maneira. Trabalhar com a questão motivacional também do paciente, né, Márcia? Buscar, resgatar, né, valores, autoestima, motivação, persistência, né, uma série de fatores e disciplina, principalmente, né, para conseguir reabilitar e reaver determinados movimentos que muitas vezes se perdem. E muita gente não conhece muito bem, muito a fundo a questão da fisioterapia, né, Márcia? Quais as áreas que a fisioterapia pode atuar? O que a fisioterapia faz hoje, né, não só na questão de reabilitação, enfim, ou em outras questões, né? Quais as práticas e contribuições que a fisioterapia hoje pode dar para um paciente dentro da área da saúde? Tá. Assim, talvez o Covid ele tenha trazido, né, para a mídia e as pessoas vieram a conhecer dois profissionais que são importantes, né? O fisioterapeuta na terapia intensiva, que as pessoas nem imaginavam que existisse, né? E o fisioterapeuta respiratório, daí é o meu trabalho, né? Então, assim, áreas que as pessoas nem imaginavam o quanto o fisioterapeuta é necessário. Né? Fala para nós um pouquinho de que é a fisioterapia respiratória, né, para o pessoal poder entender, né, porque às vezes a gente ouve a terminologia, mas não sabe exatamente o que acontece na prática. Né? As pessoas têm essa consciência de leitura, de reportagem, enfim, mas a fundo, né, qual é a função, o que faz, como cumpre, né, e como é que isso se dá na prática? Bom, a fisioterapia cardiorrespiratória, então, na minha área, né, a gente trabalha com problemas cardíacos e pulmonares, muitas vezes eles estão em conjunto, os dois. Né? Então, assim, a gente pode trabalhar com esses pacientes. Vou te dar um exemplo. Na cardio, né, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, a gente pode trabalhar com ele, tanto na fase que ele precisa, assim, numa fase bem complicada dele lá no hospital, quanto no ambulatório. Né? Isso é um trabalho que eu faço, ambulatorial, né? Esse paciente eu acompanho ele para que ele faça uma atividade e ele consiga ter a sua vida um pouco mais tranquila, né? Porque a gente sabe que o doente cardíaco ele tem algumas limitações, mas a gente tenta adaptar, né, a vida dele para que ele consiga realizá-la sem tantos tropeços, digamos assim. Né? Pacientes asmáticos, né? São pacientes crônicos que a gente também trabalha com eles em qualquer fase da vida. Né? Crianças, adultos, idosos. Né? A gente prepara pacientes para, por exemplo, transplante de pulmão, né? Que é algo que eu já experienciei na minha vida.
né? O paciente veio para mim para se habilitar para o transplante, fiz toda a parte de preparo para esse transplante, fez o transplante, saiu do hospital, veio para mim de novo, né, para ele se fortalecer depois desse transplante pulmonar e ter a vida dele, então, seguir normalmente. Né, que a gente sabe que o transplantado, depois, ele pode conseguir fazer as suas atividades sem problema nenhum, mas ele precisa passar pela reabilitação. Reabilitação que é um treinamento, de novo, para que a pessoa reaprenda funções que seriam normais dentro de um ciclo vital de um ser humano, né, e esperado para a questão da função respiratória. Tá? Sim, tem pacientes, por exemplo, que têm dificuldade quando tem um problema pulmonar até de levantar da cama, né, extremamente extenuante, né, de fazer o que para nós seria simples, subir e descer uma escada, ele não consegue, às vezes dá 2, 3 passos, caminhar 50 metros ele está cansado. Então a gente consegue, através da fisioterapia, com técnicas, né, com dispositivos auxiliares, fazer com que esse pulmão, então, ele volte a ter, né, toda a sua capacidade de novo e esse paciente consiga, então, ter suas atividades de vida diária retomada, né? Se é um transplante, por exemplo, esse paciente, então, ele vai ser preparado para passar pelas fases críticas ali do pós-transplante, né, que ele sente bastante dor, ele tem medo de respirar, né, até pelo corte cirúrgico ali, né, do pós-operatório. Então a gente faz tudo isso para que ele não tenha complicações depois do pós-operatório. Né, e aí vai ganhando também, né, outras aquisições, vai respirando melhor, vai se adaptando com esse transplante e aí ele consegue então sair da reabilitação podendo fazer atividades, podendo trabalhar, né, podendo fazer atividade física, né, que é uma coisa que muitos querem, né, mas antes do transplante não consegue, depois consegue. E isso para o profissional, é muito gratificante. Gratificante demais, né? E como é que a gente pode identificar, por exemplo, vamos falar agora também da fisioterapia infantil, que eu sei que tu atua bastante dentro dessa área, né, e também faz um trabalho muito rico e muito bacana dentro da área infantil. Como é que a gente poderia apresentar, tipo, algum sintoma relacionado às crianças, a problemas que as crianças podem apresentar ao longo da vida e fazer diagnósticos dentro da fisioterapia, né, onde a fisioterapia se aplica quanto à questão do atendimento infantil? Tá. Então eu vou te dar, assim, 2 momentos distintos, tá? Aquela criança que nasce sem nenhum problema, tá? A mãe teve uma gravidez normal, sem nenhuma intercorrência, fez todos os exames, o bebê não apresentava nenhum problema, estava se desenvolvendo bem e em algum momento, né, da vida dele, ali no primeiro ano de vida, nos primeiros 2 anos, ele começa a regredir daquelas aquisições que ele teve, tá? Ali a gente começa então a prestar atenção. Opa, se essa criança desenvolveu a parte motora, conseguiu caminhar, falar, daqui a pouco começa a perder essas aquisições, tem alguma coisa errada ali, né? Então, a gente sempre orienta que procure primeiro um profissional médico para fazer uma avaliação e daí, geralmente, eles acabam te encaminhando o paciente. Muitas doenças genéticas são assim. Né? A criança nasce normal, nos exames prévios que a mãe fez não tinha nada e, de repente, a doença se manifesta. Né? Então, não é uma nem 2 vezes que eu já peguei crianças assim. Né? Daí eu pergunto para a mãe, olha, como é que tu começou a observar o problema? Ele segurava a cabecinha, né, o que a gente chama de controle cefálico, né, na parte profissional, e de repente ele começou a não ter mais, né, e ficou molinho, ficou mole, ou ele sentava, daqui a pouco ele já não sentava mais, né, então essas coisas a gente sempre pede para os pais observarem. Mas, muitas vezes, o problema também não precisa ser genético, né, tu tem que observar se a criança enxerga bem, se ela ouve bem, porque isso também interfere. Né? Então, a primeira coisa, como é que está essa saúde auditiva, a saúde ocular? Essa criança, ela consegue te ver, ela consegue te ouvir? Né? Porque isso interfere no controle motor, que a gente chama, né? No desenvolvimento motor da criança. A primeira coisa que a gente adquire é o controle da cabeça. Né? Se tu adquiriu esse controle, tu vai conseguir adquirir os próximos, né? Que é sentar, depois ficar em pé, tudo vai depender do controle da cabeça. Isso é a primeira coisa que o fisioterapeuta vai observar quando fizer um exame na criança. Né? Te falei da criança normal, agora eu vou te falar da criança que tem algum problema. Segura um pouquinho, voltamos no próximo bloco, então, com a Márcia Cardoso, fisioterapeuta, nossa entrevistada de hoje. Vamos chamar os nossos comerciais e no próximo bloco a gente continua falando, então, sobre a questão do desenvolvimento infantil e a necessidade da fisioterapia.
de Zaren Massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente, hoje com a convidada fisioterapeuta Márcia Cardoso, que veio nos explicar um pouquinho sobre essa profissão, né? E com tanto amor e carinho está nos dando algumas dicas para a gente observar, inclusive, as crianças e o seu desenvolvimento normal. Márcia, nós paramos na questão do desenvolvimento, né, das crianças e falando ali no primeiro bloco sobre a questão da fisioterapia aplicada à prática, né, infantil, né? E dentro desse atendimento, né, mais infantil, vamos falar sobre a questão de algumas crianças, às vezes, que nascem com algum tipo de problema, né, daqui a pouco na questão motora, ou que daqui a pouco nascem prematuras, que possam apresentar algum problema de desenvolvimento motor, né, e psicomotor, ao longo do ciclo da vida delas, né? Como é que tu vê isso? Como é que a gente identifica? Que dicas a gente pode dar para que as pessoas consigam observar um desenvolvimento normal de uma criança e saber distinguir? Bom, prematuridade é algo que já indica um tratamento a partir do momento que a criança nasce, né? Porque a prematuridade, tu imagina, o que deveria estar desenvolvendo no útero da mãe, né? Tu está desenvolvendo extra-útero. Então, é muito importante que essa criança, já no hospital, ela tenha o atendimento do fisioterapeuta, né? Mas pós-alta, ela acaba tendo o nosso atendimento também. Porque a gente tenta colocar ela no que a gente chama de curva de desenvolvimento, né? Então, é um correr, digamos assim, contra o tempo, né? Para que ela consiga, então, adquirir os marcos do desenvolvimento, né? Fora do útero da mãe, digamos assim, né? Sim, uma coisa que seria normal, que viria dentro do desenvolvimento humano, né, normal, dentro de uma gestação, daqui a pouco, né, para a criança, o momento de nascimento já é, né, o momento que ele vai ter que se desenvolver sozinho, sem ter os nutrientes maternos. E aí entra toda essa questão de fatores necessários para um bom desenvolvimento, né, de saúde. A prematuridade, principalmente a prematuridade extrema, hoje em dia ela não é vista com tanto medo, né? Porque nós temos várias tecnologias que contribuem para que essa criança, mesmo sendo um prematuro extremo, ela consiga se desenvolver. E no momento que ela sai do hospital, né, a estimulação precoce ela é extremamente importante. Então é algo que eu sempre digo para os pais, né? Quando eu vou atender essa criança, eu digo, olha, eu vou te dar algumas dicas de como tu vai trabalhar com essa criança em casa, porque mesmo eu fazendo o meu trabalho, quem passa mais tempo com essa criança são os pais, né? E uma coisa que eu te falei antes, que é a aquisição motora, principalmente cervical, né? A gente trabalha muito nessa primeira fase do prematuro, né? Porque a gente sabe que ali tudo vai começar. Então, ele precisa ter um bom controle cervical. Então, técnicas que a gente utiliza para que ele consiga ter esse desenvolvimento, né? E vamos correndo ali para conseguir bater essas metas, digamos assim, né? Dele conseguir se desenvolver, para que ele possa ter uma vida normal. Tive pacientes assim, né? Prematuro extremo,
né? E esse é um dos meus casos mais queridos do coração, assim, né? Um paciente que teve prematuridade extrema, ficou vários meses no hospital, teve hemorragia intracraniana 2 vezes, os médicos mesmo não apostavam muito nele, né? E o pai era da área da saúde, e aí o pai, quando veio para mim com ele, disse, olha, eles não estão dando muita esperança de que ele vai ser uma criança com uma vida normal, eles acreditam que ele vai ser uma criança com limitações. Eu disse, calma aí, né, pai? Vamos por partes, né? Porque tem uma frase que um casal de colegas de Caxias tem na clínica deles que eu gosto de dizer, diagnóstico não é destino, né? Então não quer dizer que ele está assim, que ele vai ficar assim. Calma. Eu diria que quanto mais rápido e melhor o diagnóstico, melhor o prognóstico, Sim. né, Márcia? Porque quanto antes tu identifica, a gente não pode negar o problema. Bom, tem um problema. Vamos identificar exatamente que problema é esse. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em aceitar o diagnóstico, para daí buscar ajuda, né? Às vezes tem muita negação de que a criança está doente, ou de que eu estou doente, ou que eu preciso do atendimento, e isso faz com que procrastine muitas vezes o atendimento necessário, especializado. Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje dentro de qualquer profissão, dentro da área da saúde, né? A questão de identificar e fazer um bom diagnóstico para ter um melhor tratamento, para ter um melhor prognóstico no tratamento, né, Márcia? Acho que isso é o mais desafiante, assim, dentro de qualquer profissão da saúde. Bem importante esse ponto que você colocou. Sim, a gente não desestimula os pais, a gente não engana, obviamente, né? Mas a gente não desestimula, porque no trabalho, né, com as técnicas, com tudo que a gente faz, a gente percebe que esse paciente ganha muito. Esse meu paciente saiu caminhando da clínica. Né? Nem o neuropediatra acreditava nisso. E o pai me disse, nossa, quando eu entrei no consultório com ele caminhando, ele ficou espantado. Eu disse, pai, isso é uma vitória nossa, né? Minha como profissional, de vocês que acreditaram em mim, mas principalmente, né, dele, que conseguiu superar todas essas adversidades. E a família, aí é muito importante, um ponto que tu falaste e eu quero ressaltar que é bem importante. No momento que ele vai procurar o profissional, ele escute o que o profissional tem a dizer. Se ele te dá as tarefas para fazer em casa com essa criança, faça. Porque você é a pessoa que mais tempo vai ficar com ele, né? A pessoa que mais tempo vai ficar com o filho. Então, coloque em prática aquilo que o profissional fisioterapeuta te pede, porque você vai ter um ganho enorme a partir daquilo ali. Né? Muitas vezes ele vai 2, 3 vezes por semana com o profissional ficar 40 minutos. Olha quantos dias da semana ele vai ficar com a família. Né? Então, eu dou sempre esse feedback. Olha, precisa fazer o tema de casa. Eu vou te passar o que eu quero que tu faça com ele. E eles fazem. Né? E isso dá um ganho enorme. Aí você vê que a criança realmente vence essas barreiras. Né? A gente não, como eu te disse, a gente não engana os pais. Nós vamos... Calma, vamos ver o quanto ele vai conseguir ganhar durante o atendimento. E a gente vê que ganha. Né? Às vezes, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Né? E traz tanto um sopro, né, de esperança para os pais. Eu sempre digo isso. Mas sempre observe o seu filho. Né? Muitas vezes é a observação dos pais que levam o diagnóstico, né, e que acaba levando a um bom tratamento depois. Muito bem. E a gente não pode fugir também de um assunto, né, bastante polêmico, enfim, que até já está, de certa forma, batido, né, Márcia? Mas a questão da pandemia também trouxe prejuízos, principalmente dentro da tua área de especialização, que é a questão respiratória. Né? Como é que tu vê a questão da atuação do fisioterapeuta, né, nessa atuação? Teve também, né, dentro da fisioterapia, se readaptou, teve até teleatendimento, né, na área de fisioterapia. Como é que foi isso na prática? Tu chegaste a ter alguma experiência desse tipo? O teleatendimento, sim. Por quê? O teleatendimento ele trabalha na fase aguda da doença, porque eu vou te ser bem sincera, assim, como é uma doença nova, né, tudo, para todos os profissionais de saúde foi um grande desafio. Então, tu não podia, por exemplo, chegar na casa do paciente todo paramentado, praticamente um astronauta na casa do paciente, né, para poder atender. Era bem assim. E é difícil, né, e a doença ela é extremamente desafiadora. Né? A gente perdeu colegas de trabalho por causa disso, né, fisioterapeutas que trabalhavam na linha de frente. Mas na questão ambulatorial, por exemplo, se tu vais trabalhar com ele na fase que passou, né, a questão da contaminação, vai ver que tem outros problemas que ele vai trazer junto, não só a questão respiratória, né? Mas como tu falou ali na telereabilitação, ela foi muito importante na fase aguda, porque ali tu consegue, através do atendimento online, tu conseguia ver se o paciente ia precisar realmente de um encaminhamento para o hospital. Né? Porque tu estava ali monitorando ele, tu pedia para ele comprar o oxímetro
enquanto tu passava as orientações para ele fazer em casa, tu dizia, olha, me mostra, eu quero ver quanto está a tua frequência cardíaca, né, quanto está a tua saturação, né, que é a quantidade de oxigênio circulante nas extremidades do organismo, e ali tu conseguia avaliar. No momento que tu via que esse paciente não estava bem, tu dizia, olha, liga para o teu médico, é o momento de tu sair de casa, né, e ter um atendimento hospitalar. Eu acho que esse é o grande foco do fisioterapeuta, né, na telereabilitação. É ali que tu vê que teu paciente não pode mais ficar dentro de casa, que o teu trabalho, ele seguiu até certo ponto, mas que ele precisa daí ser encaminhado para uma unidade de saúde, para um atendimento mais especializado, né? Eu até acho que demorou muito para a telereabilitação ser liberada para fisioterapia. Eu acho que logo que aconteceu a Covid, talvez por a gente não ter essa experiência, deveria ter sido liberada, né? Porque a gente teria salvo muito mais vidas, com certeza, se tivesse tido telereabilitação antes. É uma pena, né? Porque muitas vezes esse olhar, às vezes ele demora para chegar, demora para acontecer, demora para que as pessoas se deem conta de que realmente, né, todo o tratamento precoce dentro da área de saúde ou todo atendimento que tu faz e que tu consiga colocar em prática, né, frente a situações novas, né, principalmente se tratando na questão de um vírus novo, uma doença nova, né, melhor para a questão do tratamento, né, Márcia? Enfim, né, quando que a gente deve procurar um fisioterapeuta? Vamos lá, né, o que a gente precisa fazer, quando é que a gente percebe que eu preciso da ajuda de um fisioterapeuta, estou com um prejuízo em algum movimento, estou com certa limitação nos movimentos, enfim, né, quando que a gente precisa da ajuda de um fisioterapeuta? Olha, o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, né? Então, assim, no momento que o paciente sente alguma dificuldade, eu tô com dor, né? O meu ombro tá doendo, eu tô com uma dor na minha coluna, né? O profissional fisioterapeuta ele é habilitado para fazer uma avaliação, né? E para fazer o tratamento adequado. Claro, a gente tem que saber que em alguns momentos tu vai ter que encaminhar esse paciente, né? Se ele vier a ti primeiro, vai ter que encaminhar para um médico, né? Eu acho que cada um sabe, né, aonde tá as suas limitações profissionais, né? Mas é que acontece muito ao contrário. O paciente muitas vezes procura o seu médico primeiro, enfim, né? Até por questões de plano de saúde. É uma coisa que acontece bastante, porque o paciente vai querer o encaminhamento, né? E precisa desse encaminhamento para poder vir a ti para ser atendido, né? Mas eu queria deixar bem claro, é um profissional de primeiro contato, pode vir a mim direto, né? Eu tenho, por exemplo, mães de pacientes que já atendi há muito tempo, crianças, né, com problema respiratório, que elas já nem passam pelo pediatra, elas já mandam mensagem para mim no WhatsApp ou me ligam, Márcia, ele tá chiando, tu pode atender? Vou te atender sim, vou na casa, atendo, final de semana, quem trabalha com criança sabe que não tem muito horário, né, então assim, já inverno trabalhei, sábado, domingo, feriado, fui atender. Essa é a rotina do profissional de saúde em geral, né, Márcia? Deu problema, tem que atender, né? É domingo, é sábado, não importa o dia, o horário, o profissional de saúde está sempre à disposição. Sim, o meu telefone é assim, né? A tia Márcia, como as mães dizem, elas já sabem. Tem o meu contato, se precisa, liga, eu vou lá, não tem tempo ruim. A tia Márcia está sempre lá. E na pandemia aconteceu isso, né? Eu tive crianças que tiveram crises de asma, eu fui, atendi bebês que precisaram, né? Tiveram bronquiolite, que as mães sabem muito bem o que é. Eu fui, atendi sem problema nenhum, totalmente paramentada, né? Porque a gente tem que ter o cuidado, né, mesmo assim, mas eu já estava até acostumada com isso, né, porque eu já trabalhava de máscara, já tinha os EPIs que eu utilizava, então, para minha área de trabalho, né, que é a parte respiratória, não foi muito um mistério, assim, né, eu acrescentei algumas coisas, mas não foi mistério nenhum, né, já fazia parte do meu trabalho, mas era assim, final de semana me ligava, eu estava lá, eu ia atender, né, sem problema nenhum. E não é só as crianças, né, se um adulto precisa, vamos lá, né? Vamos atender. Adulto que tem crise asmática, adulto que tem bronquite, essas coisas acontecem, a gente sabe. Mas o meu público-alvo, muitas vezes no final de semana, eram as crianças, não tem como. E as mães se sentem seguras, né, com o atendimento. Eu sempre tento passar para elas que não precisa ficar estressada, né? Entrou em contato com a pediatra, né? Tá com febre, não tá com febre? Como é que é essa tosse, né, mãe? Ou grava um vídeo, né? Me manda um videozinho para me ver como é que tá.
né, para mim ver como é que está a questão respiratória. Se é um bebê, eu sempre pedia para elas filmarem a parte do tórax, porque dali eu vejo se a criança tem algum estresse, né, na questão respiratória e se realmente não vai precisar passar pela parte do médico, né, encaminhar ele direto para uma emergência. Por exemplo, já me aconteceu, né, a mãe me mandava um vídeo e dizia, não, mãe, vai primeiro na emergência porque a situação não está boa, né, precisa. E eu acho que também isso passa segurança para as mães, né, a gente saber o que está fazendo, saber que realmente precisa passar pelo médico. Não, então vai primeiro, eu vou te atender, mas vai primeiro no médico que eu quero que ele dê as medicações e daí eu tô indo aí, né, pode contar comigo. No momento que tu voltou para casa, eu vou aí atender. Mas é como tu falou antes, né? Profissional de saúde não tem horário. Não tem horário, não tem dia, não tem horário. Nada. É assim. Perfeito, Márcia. Te agradeço pelo convite, por estar aqui. Conversei então com a Márcia Cardoso, fisioterapeuta, né, infanto-juvenil e que trabalha muito com a questão de reabilitações. E vamos deixar uma mensagem então para os fisioterapeutas. Ser fisioterapeuta é ter o dom de cuidar das pessoas, amar o próximo e ver em cada olhar de tristeza uma esperança. Fisioterapia mexendo com você. Ser fisioterapeuta é ter duas mãos e um coração entre elas. Parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Te agradeço mais uma vez o convite e parabéns para os colegas nesse dia tão especial para a gente.